Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso encontro. Quero agradecer a vocês que estão acessando. Eu fico muito contente porque eu estou procurando alguns temas que realmente penso que nos interessa bastante, sabe? Porque são ensinamentos, não meu, né? Lógico. Não tenho, assim, como dizer assim, eu vou ensinar, mas eu pego o que está no livro, né? Esse livro aqui é o mais importante. Então vamos lá, hoje nós vamos ver aqui, semana passada nós refletimos sobre dons espirituais, né? Dons espirituais, dons carismáticos, nós refletimos sobre isso. Entre outros dons, Deus nos dá o dom da oração, né? Que também é um dom. Quando eu digo dom da oração, a oração não é só aquela que a gente faz individualmente, né? A gente chama, nós rezamos, né? E o dom da oração, quando nós empregamos esse dom para orar por alguém. Orar por alguém que precisa, né? Alguém dos nossos. A gente, em vez de precisar ficar buscando oração aqui e ali por alguém que está precisando, nós mesmos somos convidados a fazer oração pelos nossos e por quem precisar. Esse é um dom que Deus nos dá, não para a gente guardar, mas para usar em favor de alguém. Então é isso, todos nós somos carentes de oração. Todos nós somos carentes de oração. Quando nós recebemos oração, principalmente com imposição de mãos, alguém que ora por a gente, põe a mão na cabeça da gente, faz aquela oração, ou no ombro. Quer dizer, é uma oração que realmente ela faz o seu efeito, né? Às vezes ela nos traz a graça da cura, né? Porque às vezes tem gente que tem esse poder, tem algumas pessoas que têm esse poder. Aliás, que tem o dom da oração de cura, e esse poder Deus dá através desse dom, para impor a mão sobre o outro e a pessoa fica curada. Ninguém sabe como? Sarou. Sem ir no médico, sim. Então é isso. E nós cremos nisso. Eu acredito plenamente nisso, piamente nisso. Somos carentes da oração. O nosso dia a dia sempre está faltando alguma coisa. Nunca está tudo 100%, né? Nunca está tudo 100%. Aí tem gente que acostuma falar assim, está mais ou menos, estou mais ou menos. E quando está ruim, fala, estou como Deus quer. É isso que eu não concordo muito, né? Quando a situação está ruim, e fala, estou aqui sofrendo assim como Deus quis, Deus não quis ninguém sofrendo. São esses pontinhos que eu gosto de salientar para a gente chegar a essas conclusões, né? Que Deus não quer ninguém sofrendo. Então, e o pior é quando nós nos fechamos em nós mesmos. Quando nós nos fechamos em nós mesmos, no nosso mundo pequeno, aí é pior ainda. Aí as coisas vão mal mesmo, aí não adianta. Então, nós não somos máquinas, nós somos seres espirituais que somos carentes de afeto, carentes de presença de outras pessoas, né?
É assim que Deus nos fez. Nós não vivemos no mundo, nascemos para viver sozinho. Sozinho. Eu vou me enclausurar. Não sei como é que dá para viver desse jeito. Não tem como, né? Então, o que eu estava comentando sobre a oração, que é diferente da reza. A reza que às vezes vira rezação, né? Às vezes é uma rezação, sabe? E a gente acostuma rezar, mas de momento, não sei se, quem sabe, não está sendo direcionada para uma causa, né? Então são essas coisas que a gente aprende muito com a palavra de Deus. O nosso remédio, nesses casos, quando nós nos sentimos assim muito isolados, muito presos, tem gente que fica depressiva, né? Muita gente depressiva, está assim, ó, gente depressiva, porque o dia a dia não é fácil, né? São tantos problemas, e problemas que a gente não pode dar jeito. Às vezes nem o médico dá jeito, né? Às vezes nem o médico dá jeito, porque às vezes é um problema muito íntimo, um problema espiritual. Portanto, o nosso remédio preferido passa a ser o remédio espiritual. Quanta gente eu conheço que já recebeu a sua cura, a sua libertação dessa prisão pela depressão, né? A pessoa fica depressiva e às vezes vai ficando cada vez pior. Aí vai no médico, o médico não encontra doença. Lógico que não encontra. A doença é espiritual, não vai encontrar. E às vezes a oração nos cura. Não é isso? A oração, algo que a gente está precisando nessa linha, nessa direção. Então, nosso remédio às vezes é espiritual. É quando nós precisamos de alguém. Eu já pedi tanto para as pessoas, muitas pessoas orarem para a gente, às vezes no momento que você está precisando de uma força, pedir para alguém, ora por mim. É que não é muito comum, né, a gente ver essas coisas, né? Ou não é comum, não, é quase que inexistente. É difícil você ver isso. Só em algumas participações numa direção, num determinado encontro espiritual. Aí você vai ter uma direção, por exemplo, nessa linha de trabalho que faz o Padre Jonas Abib, que hoje Deus chamou ele para junto dele. Então é nessa linha de trabalho, um trabalho espiritual, carismático, não é? E essas coisas nos ajudam muito no nosso dia a dia. Então, é difícil a gente encarar uma situação sem essa ajuda. É muito difícil. Nós não conseguimos. E essa providência, ninguém pode dizer assim, depois, e a vida vai piorando, né? Então são coisas que a gente acostuma dizer assim, não é já que eu tenho que correr e resolver. A gente precisa de ter uma vida resolvida, né? No momento que eu começo a guardar os problemas, os trabalhos, as obrigações,
Depois a coisa não caminha de jeito nenhum. Então é coisa que a gente tem que resolver e ir rápido. Buscar a solução. Buscar a solução no momento que a nossa mente e o nosso coração estão fechados para Deus e para as pessoas. Aí só Deus para nos mostrar essa solução, alguém chegar e nos ajudar a ter essa visão. Agora quero comentar um assunto com você. Não é para criticar ninguém, mas é o que a gente vê. A nossa cultura de oração é assim, rezar muito pelos mortos. Parece que a oração pelos mortos é só isso que basta. A pessoa morreu, vamos orar por essa pessoa, e orar. Importante, é lógico que eles lá estão precisando dessa oração para se libertar. É uma intercessão, chama-se oração de intercessão por alguém que já foi e que precisa de libertação das suas falhas, que nós não podemos julgar também, né? Mas precisa. Os que foram precisam de oração. Agora, o que precisa muito, o que nós precisamos investir muito, é orar pelos que estão aí expostos aos perigos, à luta pela vida, pela sobrevivência, a luta por uma realidade mais, vamos dizer assim, significativa, uma situação melhor, uma conversão de alguém. A gente precisa desse tipo de oração. Nós somos vivos e caminhantes. E nós precisamos muito de oração. Não é só rezar pelos mortos. Os mortos já estão na mão de Deus. Nós rezamos por eles, sim. Mas e aí nós aqui que enfrentamos, que nos expomos a cada dia ao risco, ao perigo, a luta pela vida para não desanimar, a criação de filhos, o trabalho, o convívio social e na família. E ninguém está muito preocupado com isso. E eu fico perguntando, será que não é hora de investir um pouco nisso? De chamar alguém, você está precisando de oração? Você acredita que a oração vai te libertar dessa situação? Será que não é hora de pensar mais e melhor sobre quem está vivo? Nós, os vivos, enfrentamos cada barreira. Você sabe, eu sei. Eu estou falando assim, é como se você estivesse aqui na minha frente agora, e eu expondo esse assunto. Eu gosto muito de conversar sobre esses temas, conversar com pessoas que gostam desse tema. Isso é para você pensar um pouco sobre isso. Não sei se você está pensando como eu estou pensando. Sei que você conhece qual é a nossa realidade, mas insistindo sempre, nós precisamos de oração uns pelos outros. E não é uma oraçãozinha qualquer aí, meu Deus, lembra de fulano, tá bom, lembra, tá bom. Mas por que não ter essa fé, esse desprendimento
de orar por alguém que está precisando, se for o caso, toca na pessoa, pede para ela ter fé, ter confiança, que esse Deus a quem nós servimos é um Deus poderoso, um Deus poderoso. E às vezes a gente não faz essa oração, não toca nas pessoas, nem nas nossas pessoas queridas, na família, no membro da família. Às vezes a gente tem receio, tem aquele medo de fazer essa oração pelos nossos. E nós precisamos tanto, mas tanto disso. Senão, o mundo nos engole. As preocupações, a falta de fé, a falta de confiança em Deus, que a gente não segue uma religião para ficar à distância, oh, tá bom. Não, esse Deus a quem nós servimos e amamos acima de tudo, é um Deus que está falando para mim e para você: tenha fé, eu estou do teu lado, diz nosso Senhor. Isso precisa ter um sentido, Quem nos ensina isso é a palavra de Deus. Orar sempre. Então, aqui tem um texto da Sagrada Escritura que nos orienta acerca dessa situação tão delicada, tão complexa, tão necessária. Eu vou ler para nós hoje aqui um texto que é uma carta de São Paulo aos cristãos de Éfeso, uma cidade lá, parece que da Palestina. Então ele diz assim, isso é para nós, isso é para o nosso uso, né? Isso aí é produto de uso pessoal e comunitário. Uso comum. Usar com fé, com confiança. Olha o que ele diz aqui. Carta de São Paulo aos cristãos de Éfeso, capítulo 6, versículos de 10 a 20. Diz assim para nós: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus. Quando ele diz aqui da armadura de Deus, é da fé, da confiança, da oração. Então, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Esse maldito que ninguém fala do demônio, né? Tem gente que fala, eu vim aqui para falar de Deus, não foi do demônio. Tá bom, enquanto isso, ele está armando tudo quanto é cilada, arapuca. Tá bom, não é para falar do demônio, mas é para falar que ele existe. Agora ele diz ainda assim, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra esse poder do maligno. Não é para viver brigando com pessoas, porque quando uma pessoa está violenta, está a fim de destruir todo mundo que está na frente, é porque ela está com um espírito maligno conduzindo para isso que ele está fazendo. Por isso que ele diz, não é contra homens de carne e sangue que devemos lutar, mas contra os principados, contra as potestades, as potências do mal, contra os príncipes deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Os ares estão cheios do poder do inferno. E muita gente nega que não tem isso, não. Isso é para fazer medo. Não, nós não temos medo, não, porque o nosso Deus é muito maior do que o diabo. Nosso Deus é muito maior do que o demônio. Apenas Ele está nos alertando aqui. Tomai, portanto, a armadura de Deus, que é a oração, para que possais resistir nos dias maus e manter-os inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé e a espada do Espírito, contra os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Então, sabe, isso aqui não tem interpretação não, tá? É para nós leigos mesmos. Não tem interpretação, não, mas São Paulo quis dizer que não sei o quê. São Paulo não quis dizer isso, que tudo história furada. É isso que está aqui. Nós precisamos de oração, porque o inferno não é só lá não, o inferno está por aí, pelo meio de todo mundo, querendo engolir as pessoas que não têm fé, que não oram uns pelos outros. O inferno já é por aqui mesmo, quando você não quer escolher o céu, o inferno já está ali, ó, está ali do lado. E eu comento isso com você, porque eu sei que você já sabe de tudo isso. Mas eu quero achar alguém que pensa junto. Eu quero achar alguém que pensa junto, porque será será que eu perdi a fé? Não, a minha fé está cada vez mais. Mas eu peço a Deus que me ajude a ter pessoas que pensam junto nessa realidade. E nós temos direito a isso. Nós temos direito à palavra de Deus. Temos liberdade de saber o que é que Deus quer falar para nós. Não vamos ficar esperando que alguém venha trazer meias palavras. Não, vamos pegar a palavra inteira e vamos ver o que Deus nos ensina e tem para nos dizer. Eu te agradeço por ter participado conosco, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.